Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu palavras em francês como couloir, tiroir, miroir, trottoir? Você já percebeu, por exemplo, que um miroir, um espelho, é um lugar onde a gente mira? Ou que um trottoir é um lugar onde a gente trota, no sentido de andar bastante? Hoje eu vou explicar para vocês o que tem por trás dessas palavras em francês. Bom, então vocês devem ter percebido que a gente vai falar de palavras que terminam com war. Essa terminação, war, esse sufixo, significa muitas vezes que a gente está usando uma palavra que vem de um verbo. Por exemplo, um secador é aquilo que seca. Secar, em francês, sécher. Um secador é séchoir. Um abatedouro é um lugar onde se abatem animais. Abater é abattre. Um abatedouro é un abattoir. Gente, saber isso é tão útil que com isso vocês conseguem adivinhar o sentido de uma palavra que vocês nunca ouviram antes. Então, se você gosta de francês, já se inscreve no canal porque aqui a gente fala disso. Vamos falar de uma palavra que a gente usa bastante, mas a gente sempre esquece como é que fala porque ela parece meio estranha, que é balcão, em francês, que se chama comptoir. Dentro de comptoir tem a palavra compter, contar. E o balcão não é o lugar onde a gente conta o dinheiro para dar o troco? Ou para pagar? Compter, comptoir. Agora, aí a palavra miroir, né, que é muito parecida com o inglês, mirror. Isso vem, gente, de mirer, que significa olhar muito atentamente. Regarder très attentivement. Então é interessante porque a gente usa mirar em português para quando a gente está mirando para atirar, por exemplo. O verbo mirar em espanhol é olhar, e então tá tudo ligado, né? E o espelho é onde a gente olha com muita atenção. Un miroir. Agora, e calçada, gente? Eu não sei vocês, mas é muito comum esquecer essa palavra depois de ter aprendido porque não parece nada com calçada. Em francês, calçada se chama trottoir. Então, realmente, a gente tem que pensar em trotar. Como o trote do cavalo, porque trotar, trotter, significa andar bastante. E o lugar onde a gente anda bastante é a calçada, né? É o lugar onde a gente anda. Trottoir, trotter. Agora, tem uma outra palavra que a gente costuma esquecer, que a gente usa bastante, que é corredor. E corredor em francês a gente diz couloir. Se você conhece o verbo correr em francês, você deve estar pensando, mas courir, que é correr, é com R. E não tem R no couloir, né? Tem um L ali no lugar. Olha só, a gente tem que pensar o seguinte, correr tem dois sentidos. Correr é apostar corrida, sair correndo, mas é também o que a água faz, né? A água corre dentro de uma vala, né? Ou dentro de um córrego, certo? É o sentido de correr, parecido com a ideia de escorrer, mas é o sentido então do movimento que um líquido faz quando ele corre. E é daí que vem a palavra couloir, porque o corredor é algo reto, né? Como se fosse uma vala dentro da qual a água corre. Couloir, couler. Inclusive, gente, quando a gente está com o nariz escorrendo em francês, a gente fala literalmente isso. Estou com o nariz que escorre. J'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. Ou quando a gente vê uma lágrima escorrer no rosto de alguém, a gente vai dizer isso. Une larme qui coule. O verbo couler, escorrer. Mas é curioso porque tem o escorrer do escorredor de pratos, né? Quando a louça está secando dessa maneira, escorrendo, né? Ou seja, gotejando ali a água que está em cima dela. E esse sentido de escorrer, de gotejar, é égouttoir, que tem a palavra goutte ali dentro, gota. Égouttoir é um escorredor de pratos. Olha, eu vou dar umas palavras aqui e o desafio para vocês vai ser procurar um verbo ali dentro. A palavra balançoire parece com balançoire, parece com balancer. Balancer é balançar. Então, une balançoire é um balanço. No vocabulário de utensílios de cozinha, a gente tem a palavra passoire. Dentro de passoire, a gente tem que encontrar o verbo passer. Passer
Porque une passoire é uma peneira, e a peneira é aquilo que deixa as coisas passarem. Então, une passoire. Bom, não deixa tudo passar, né? Porque senão não serviria para nada, mas vocês entenderam a ideia. Agora, a próxima, vocês não vão acreditar, é super interessante e vocês vão memorizar para sempre essa palavra. Mas antes, uma pergunta. Quando vocês estão em um lugar de língua francesa, vocês lembram o que está escrito na porta dos lugares? De um lado, empurre, poussez, e do outro lado, puxe é tirer. Então vamos lembrar disso. Tirer é puxar. Ok. Agora, o que seria um tiroir? Um tiroir, gente, é uma gaveta. E a gaveta não é um negocinho que a gente puxa? Tiroir. Não, sério, muito legal isso, não é? Ou sou só eu que gosto dessas coisas? Se você gosta também, dá uma interagida aí com o conteúdo. Um like, um comentáriozinho, para ajudar a gente. Agora, gente, a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar um verbo e adivinhar a palavra que eu quero dizer. Olha só. Eu sei que o verbo babar em francês é baver. Então, como é que vocês diriam um babador? Se você disse bavoir, tu as raison. Você acertou. É isso. Eu quero dizer lâmina de barbear. E eu sei que barbear, no sentido de raspar, quando te raspa, enfim, para fazer a barba, ou para raspar a cabeça, ou para raspar qualquer lugar do corpo, para tirar o pelo, a gente usa o verbo raspar, que é raser. Raser. Então, o que se usa para fazer isso é um rasoir. E qualquer semelhança com o inglês, gente, razor, não é pura coincidência. Tá tudo ligado. Ou, por exemplo, eu quero dizer um esfregão, de limpar o chão. E eu sei que o verbo esfregar em francês é o verbo frotter. Frotter é esfregar, então um esfregão é un frottoir. Viu, gente? Dá para adivinhar como as palavras são. Un frottoir é um esfregão. Ou, por exemplo, eu quero dizer nadadeira. E eu conheço o verbo nadar em francês, que é nager. Nager. Então eu vou dizer une nageoire. Bora. Você sabe. E olha essa que interessante. Eu quero dizer varal. Sabendo que estender em francês é étendre, então o que a gente usa para estender é um étendoir. Bora. Ah, essa a gente usa bastante, porque é um item que a gente usa no dia a dia, quando a gente está resfriado, por exemplo, que é um lenço, né, que a gente usa para assoar o nariz. O verbo assoar em francês é moucher. Se moucher é o verbo para assoar, un mouchoir é um lencinho de papel para assoar o nariz. Un mouchoir. Ou, por exemplo, se o verbo mergulhar é plonger, o trampolim que a gente usa para mergulhar na piscina é um plongeoir. Bah oui, plongeoir. Então por hoje é isso. Se vocês gostaram, não deixem de me ajudar de alguma forma, deixem um comentário, compartilhe com quem gosta de línguas também. Não deixem de me seguir no Instagram, o Francês com PP, tem bastante dica de línguas lá. E é isso. Até a próxima. Allez, merci. Salut!